Bom, nós estamos aqui para o treinamento da nossa planilha de precificação, tá? Ao adquirir a nossa planilha de precificação, você vai receber três arquivos. Um que é o arquivo com a planilha de precificação mais a ficha técnica, né? Que é com a ficha técnica, na verdade. O segundo arquivo é para quem revende produtos, quem compra e revende, e não há necessidade do cadastro da ficha técnica. E o terceiro é para quem presta serviços, trabalha com projetos, e aí, para cada projeto, demanda a necessidade de fazer um orçamento individual. Então, com essas três planilhas, você consegue ter toda a solução aí para precificar corretamente é, o seu serviço ou o seu produto dentro do seu negócio. Então, a planilha é simples e intuitiva. Normalmente, ela vem com isso aqui, ó, coberto, mas aí é simples, é só vocês arrastarem para o lado, tá? É só para ficar mais visualmente mais agradável, mas isso daqui não afeta. A gente vai navegar aqui por cima, ela é de forma muito intuitiva, então a gente começa da direita para a esquerda fazendo os cadastros. Primeiro cadastro que eu tenho que fazer na planilha é o cadastro de categorias. Vamos simular um restaurante e o que eu vou colocar aqui vai ser basicamente pratos, mas eu poderia cadastrar várias categorias. Vendas no iFood, vendas no iFood, vendas no é, delivery, vendas na, vendas na loja. Cada categoria ele vai ter uma margem diferente, vai ter custos diferentes. Então, vamos lá. É, Eu vou botar onde está prata, eu vou colocar vendas na loja, tá? Vamos supor que o nossa, ah, vamos supor que a nossa alíquota de imposto aqui seja de é, 4,50. As vendas na loja, a gente não vai ter uma taxa de cobrança dessas plataformas de venda, tá? Então, eu vou colocar aqui zero. Quando você tem taxa de cartão da máquina de cartão mais taxa da plataforma, a gente pode fazer dessa forma, colocar em outros variáveis. Se não tem a taxa da plataforma, pode ser a taxa de cobrança da máquina de cartão de crédito, tá? E aí vou colocar para cá. Devoluções, se você tem devoluções no seu negócio, é importante você considerar isso no custo e na precificação, no caso, e a margem desejada aqui. A planilha ela vai trabalhar com margem de contribuição desejada, tá? Ela não vai. é, A gente vai ter o preço a partir da margem que a gente desejar, não do lucro líquido que a gente desejar, tá? Eu vou explicar isso mais para frente, mas para você entender. Ela vai trabalhar com a margem de contribuição que a gente deseja dentro do negócio e ela vai identificar aqui esses percentuais variáveis. Então a gente tem é, várias categorias. A taxa de cobrança, não pago comissão, 1% de devolução. Aí aqui eu tenho 10% de taxa do iFood. O que que acontece? Se eu trabalhar assim, eu vou ter que ficar cadastrando todos os produtos mais de uma vez, tá? O que eu vou trabalhar, basicamente, é uma única categoria hoje. Vou ensinar cadastrando uma única categoria e a gente vai precificar dessa forma. E se a gente precisar acrescentar qualquer coisa, automaticamente, quando a gente mudar um percentual aqui, a planilha ela já vai interpretar. Então, eu vou ensinar dessa forma aqui, que fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, vendas na loja. Aí, agora eu cadastro todos os produtos. Vamos cadastrar como se fosse uma lanchonete, uma hamburgueria, tá? Vamos supor que a gente tem uma hamburgueria. Então, a gente coloca o uma hamburgueria artesanal. Hambúrguer de bacon, de queijo. É... Vou colocar só bacon, só queijo, é... super costela, nomes aleatórios. Hum...
Picanha especial. São nomes aleatórios, isso daqui é menos relevante. Aqui eu vou colocar a categoria, são tudo vendas na loja, tá? Coloca as categorias aqui. Coloco o meu preço atual de venda, isso é muito importante. Quanto que eu estou vendendo esse só bacon? Só bacon eu estou vendendo por R$ 25. Só queijo, 20. Super costela, 35. Picanha especial, 45. Em média, quanto que eu vendo desses hambúrgueres por mês? Isso é importante a gente colocar aqui para que a planilha ela traga. Esqueci o que eu ia falar, mas enfim, é importante a gente cadastrar aqui a quantidade de vendas para que a planilha consiga fazer algumas análises do impacto desses produtos, dessa venda, no nosso faturamento. Vou te dar um exemplo. Um produto que eu vendo 100 dele por semana, se minha precificação estiver errada, isso vai impactar muito no meu negócio. Agora, se eu vendo um único produto desse e a precificação está errada, então ele tem um impacto menor dentro do meu negócio. A planilha ela vai conseguir identificar isso, tá? Então ela vai entender as quantidades aqui. Eu vou colocar aqui os só bem que a gente vende 50 no mês. Esse outro a gente vende 60. Esse outro a gente vende 40. E esse outro a gente vende 30. Automaticamente aqui ele já traz um faturamento previsto aqui de 5.200. Um faturamento médio mensal. Lembrando que ele é a quantidade média que você vende por mês, tá? É importante você identificar os meses anteriores e entender uma média de quanto você vende cada lanche por mês. As suas despesas fixas, água, aluguel, folha de pagamento, vai entrar tudo aqui. Então, vamos supor que de água a gente paga R$ 300, luz a gente paga 600, o aluguel 2.500 na nossa lanchonete. A folha de pagamento a gente paga 3.500, já com os encargos, com todos os custos. É importante colocar aqui, tá? R$ 200 de internet e a gente gaste 500 de publicidade. Então, esse é o nosso custo fixo. A partir daqui, a gente vai cadastrar os insumos. Como a gente está usando ficha técnica, então a gente vai ter que cadastrar cada insumo que a gente utiliza. Pão é por unidade, então a gente vai ter o pão por unidade. O saco com 30 pães está R$ 40. É, queijo. Eu vou cadastrar. A gente vai comprar o quilo do queijo. Vou colocar 1.000 gramas, porque nas receitas a gente vai usar por grama, né? Então, o quilo do queijo vai estar R$ 45. É, carne por grama também, 1.000 gramas, que é igual a 1 quilo, né? E o quilo que a gente faz aqui do nosso blend aqui da carne, ele vai ser R$ 30. É, pão, queijo, carne, bacon. Quilo tá 35. A embalagem, sacola, a gente coloca tudo aqui, tá? Vou deixar isso aqui do jeito que tá. Então, tudo que você compra, tudo que vai no seu produto, ele tem que entrar aqui. Embalagem, sacola, que vai para entrega, adesivo que você cola para vedar o saco do lanche. Tudo que incluir, você coloca nessa lista de insumos. Inclusive, se você presta um serviço e quer usar a ficha técnica para a composição desse serviço, você poderia colocar aqui funcionário e cadastrar a unidade e horas. E aí trabalhar horas. Porque aí na composição da ficha técnica a gente consegue puxar tudo que foi cadastrado aqui, tá? Então a gente fez só um pequeno cadastro aqui e agora vamos para a parte da ficha técnica. Na ficha técnica, aqui ó, só bacon. O que que leva? Pão. Vai aparecer as opções aqui. Leva um pão. O que que leva? Queijo, carne e bacon. Embalagem e sacola. Então, queijo, 30 gramas. Carne, meu blend tem 180 gramas. O meu bacon, como é só bacon, vai muito bacon, 200 gramas de bacon. A partir daqui, ele vai montar o preço.
o custo, na verdade, né? Vai me dar o custo dessa receita aqui. Vou usar essa base aqui, vou copiar, perdão, só copio as duas primeiras, tá? Só copio as duas primeiras aqui, que o resto ele vai puxar automático. Aí aqui, que é só queijo, eu vou botar 100 gramas de queijo e bacon não vai nada. Vou botar zero aqui, mas você pode simplesmente eliminar aqui. Essas duas últimas colunas ele vai puxar automático, tá? Você vê que tem uma fórmula aqui em cima. Aí a gente vem para super costela. Super costela, não cadastrei a costela. Volta lá nos insumos. Costela. Vou cadastrar por grama. O quilo da costela, eu tô pagando R$ 30. Valores fictícios, tá? Isso muda de cidade para cidade, isso muda de local para local, enfim. Aqui, vou pegar de novo isso daqui, vou copiar, vou jogar para cá. No lugar da carne, eu coloco costela. Queijo, pão, queijo, costela. E vou manter aqui mesmo, 100 gramas de queijo, 180 gramas de costela, um pão, uma unidade, né, do pão que coisa, sacola, embalagem. Então a gente fez aqui o super costela. E aí aqui a gente vai vir para o cadastro do picanha especial. Vamos lá. Pão, quando eu clicar, ele aparece para selecionar, tá? Se eu apertar o Alt e colocar a setinha para baixo, ele aparece as outras opções. Ah, Luiz, mas você de novo não cadastrou lá a picanha, que vai substituir a carne aqui. Então vem aqui nos insumos e tem que cadastrar aqui a picanha. Vou botar de novo grama, 1.000 gramas, que é 1 quilo. Vou colocar R$ 62. Aí vem para a ficha técnica aqui, lá do Super Picanha. No lugar da carne eu coloco a picanha. E vou colocar 200 gramas de picanha. Queijo. Pessoal, essa lógica aqui, tá? Unidade de sacola e uma embalagem. Ah, Luiz, meu não é um restaurante. Eu fabrico alguma coisa, eu fabrico cosméticos. Você vai cadastrar tudo que entra aqui, embalagem, todos os insumos lá, toda a matéria-prima, e você vai montar, vai fazer a ficha técnica de cada produto que você comercializa. Então, a lógica é essa, tá? Você vai fazer cada produto aqui, você vai ter que fazer. Só que o bom, assim, a parte boa, é porque a planilha, a partir daqui, ela já te dá uma análise absurda. Então, a gente vai vir, se eu cadastrei todos os produtos, você vê que você pode copiar e colar. Eu vou vir aqui em precificação, tem lá. Ele me diz o preço que eu cobro, me diz o custo que cada lanche desse tem hoje. Por que que o só costela e o só queijo estão iguais? Vamos lá na ficha técnica, vamos olhar. Ah, a costela. Ah, eu botei a costela lá com o preço da carne, nos insumos, né? Então a costela é R$ 30, a carne é R$ 30 também. Então vai ficar a mesma coisa. Então, vamos lá. Na precificação, aí lembra que a gente cadastrou aqui nas categorias esses percentuais? Automaticamente ele já vai entrar aqui, ó. Os impostos que a gente está pagando, taxa de cobrança, comissão, devolução, margem. Aí ele vai me dar a margem atual de cada produto, custo total e o percentual de margem que eu tenho aqui em relação ao preço do meu produto. Então, esse produto aqui, que inicialmente ele me custa 15,16 lá da matéria-prima, colocando as alíquotas, as taxas e tudo mais, ele vai vir para 17,30, 12,81. Ah, Luiz, e se eu chegar e quiser, eu tenho mais, se eu vendo pelo iFood, quanto que vai o preço? A gente vai vir aqui, ó, outro custo variável, vai colocar a taxa do iFood, um exemplo. E aí, antes ele tinha um custo de 17, o custo 17, que é no outro custo variáveis, ele já aumenta. Então ele vai me dar um custo que antes era 17, passou a 19,53, tá? E aí ele me diz quanto de margem que eu tenho em cada produto hoje. Ele me diz também o preço devido de cada produto, de acordo com o que eu cadastrei lá.
e de acordo com essa margem desejada. Então, tá vendo aqui, ó, dentro desse preço devido, 28, 21 e 34. Se eu mudo aqui, quero 45 de margem, automaticamente ele muda o preço aqui que eu tenho que vender. Ele me diz o custo de venda, ele vai fazer toda essa análise em cima desse custo devido aqui também, de novo, e vai me dizer a margem que eu quero. Ó, 45, que é a margem que eu quero. E a diferença do preço que eu estou cobrando para o preço devido? Tem um aqui, ó, que eu estou cobrando a mais, ou seja, tá bom, tá ótimo para mim, ele me custa menos. Tem alguns que eu gostaria de ganhar mais. Mas isso daqui, dentro da margem que a gente desejaria ter. Nem sempre o mercado ele consegue pagar para a gente a margem que a gente gostaria de ter. Então, esse é um ponto, tá? Depois aqui a gente vai vir para os relatórios. Então, eu cadastrei meus produtos, cadastrei as categorias, cadastrei os produtos, cadastrei as despesas fixas, peguei os meus insumos aqui, coloquei tudo aqui, montei a ficha técnica de cada produto e aqui ele já me dá essa precificação aqui de cada produto, só que o melhor é aqui, ó, o relatório. Depois eu venho aqui por esse relatório individual, vamos trabalhar esse relatório primeiro analítico. Ele me mostra aqui os produtos que eu tenho melhor margem, então só costela eu estou com uma margem excelente, e só bacon é a minha pior margem. Não quer dizer que seja uma margem ruim, mas ele está analisando aqui, do maior para o menor. Aqui ele faz o contrário, do menor para o maior. Aqui ele vai analisar os que têm a maior diferença entre o preço que eu gostaria de receber ali, o preço que eu, a margem que eu gostaria de receber por produto e o que eu estou recebendo. Então ele vem do menor para o maior, ou seja, a maior diferença aqui eu estou recebendo 38% a menos do que eu gostaria, 33% a menos, até o maior. E aqui ele vai identificar se tem algum produto me dando um prejuízo muito grande dentro do meu negócio. Produtos com pior resultado para o meu negócio. Aqui eu não tenho nenhum produto me dando prejuízo. Mas vamos lá. Vamos cadastrar nessa ficha técnica aqui, picanha, que é uma coisa cara. Em vez de ser isso aqui, eu vou cadastrar que vem meio quilo de picanha, ou seja, o custo é maior. Vamos ver se fiquei com prejuízo aqui na precificação. Uhum. Não, ainda fiquei com uma margem razoável. Quer dizer, uma margem ruim, mas ficou positiva. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma que ele fique negativo para vocês verem para como a planilha ela reage quando ela identifica que tem algum produto te dando prejuízo. Então, vamos lá, analítico. Aqui ela identificou que sua picanha ela passou a me dar prejuízo. Um prejuízo de 39,52%. Se a gente olhar aqui, ó, enfim, na precificação, a gente vai ver aqui o prejuízo que ela está te gerando. Menos 17,78. Você está tomando um prejuízo de R$ 17 na venda. Tá? Ela te custa R$ 62,78 e você está vendendo por R$ 45. Então você está tomando um prejuízo de R$ 17. Toda vez que você vende esse lanche, você toma um prejuízo de R$ 17. A planilha ela identificou isso. E aí, e o melhor, ela vai identificar, dentro da quantidade que você colocou que vende, ela vai identificar o teu faturamento médio e o prejuízo total que ela está te gerando dentro do mês. Então, quando a gente cadastra aqui em produtos a quantidade de venda que a gente vem, que a gente faz, então em média eu vendo 30 picanha especial, ela identificou aqui. Perdão, peraí, deixa eu só clicar no relatório aqui. Então ela identificou aqui que eu tô com que esse produto em média ele me dá 533,50 de prejuízo no mês. E se eu mudar aqui, falar que eu vendo mais dela, que eu vendo 50 dela, a planilha automaticamente já vai fazer esse ajuste. Vem para o analítico aqui, antes era 533 de prejuízo, agora é 889 de prejuízo, tá? E aqui ela vai te dar uma informação média do seu negócio. Hoje, como a gente tem um produto trazendo um prejuízo, ela vai analisar a média do que a gente tem ali. Então, são valores fictícios, tá? Não se preocupem, não se assustem com isso aqui. Hoje,
É, A margem de contribuição atual é muito baixa, 6,53, que é a média da minha margem. Ele vai pegar isso com base naquela questão que eu te falei, na quantidade que eu vendo. Então, se eu tenho um produto que eu vendo 100 deles, ele vai trazer um impacto muito maior do que aquele produto que eu vendo um. Então, ela vai considerar a média aqui dessa situação e vai trazer para você esses indicadores, a tua margem de contribuição média, o teu ponto de equilíbrio médio. Ou seja, dentro daquela situação, eu precisaria fazer 116 mil, faturar 116 mil para ficar no 0 a 0. Ah, Luiz, mas tá ruim, vamos lá. Vamos lá. Se eu ajusto aqui, ó, se eu tiro esses 500 gramas, se eu corto pela metade, coloco 250 gramas de picanha e 250 gramas de queijo, ou seja, eu mudei uma receita simples. A planilha ela já vai identificar aqui dentro do meu relatório agora, em vez de eu precisar faturar 116 mil para ficar no 0 a 0, eu preciso faturar só 26 mil. A minha margem de contribuição foi para 28%. Meu custo da venda médio é 54%. Meu markup sugerido, médio, considerando tudo que eu vendo e tudo mais, é de 2,85. Então, em média, cada produto eu pego o custo dele e multiplico por 2,85, tá? Ele está levando em consideração a média do que você está vendendo. Mas se a gente fosse olhar só para aquela categoria, a categoria de venda na loja, sem considerar as quantidades de produto que você está vendendo, o markup médio é 2,67, tá? Ele vai te dar a margem da categoria aqui sem considerar a quantidade vendida. Você lembra que eu falei que alguns produtos eu tenho um prejuízo nesse produto, mas a quantidade é muito pequena. Então, o que essa planilha está fazendo aqui? Ela está compensando, ela está identificando que tem alguns produtos que estão te dando uma margem muito pequena e ela está fazendo essa compensação. Então, em vez de você usar o markup sugerido, você já olha para o markup geral ali, considerando os produtos que estão te dando prejuízo e, e os produtos que estão te dando prejuízo e os produtos que estão gerando, contribuindo para o desempenho ruim do seu negócio. E aqui você faz uma análise de cada produto. Você seleciona um produto aqui. Ah, só bacon. Tem só bacon. Preço que eu estou cobrando e o quanto que ele gera em média para o meu negócio, dentro daquela quantidade vendida. Então, eu tenho um faturamento médio de 1.250 com esse produto, esse custo de despesa dentro desse produto vai gerar em torno de 976,67 e sobra para mim 273 nesse produto. Só que ele está me sugerindo, dentro da margem que eu desejei, 40, que eu vendo ele por R$ 40,42. Por quê? Eu considerei uma margem, vamos lá, uma margem aqui muito alta. Se eu diminuo a margem, automaticamente ele vai mudar tudo lá. Eu estou fazendo aqui, toda hora eu tenho que voltar para cá, eu tenho que fazer um caminho, porque eu não consigo clicar por causa da minha imagem aqui em cima. Deixa eu ver se eu arrasto aqui. Ah, pronto. Ah, mas ele vai ficar em cima. Deixa eu botar mais para cima. Vou botar aqui nesse canto, que aqui nesse canto aqui não vai me atrapalhar. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem toda a análise do nosso negócio. Cara, essa planilha aqui é fantástica. Se você quiser precificar restaurante, fabricação de qualquer coisa, essa planilha vai te ajudar muito, muito mesmo. E principalmente, que eu acho que a parte mais poderosa é a gente ter o visual aqui, ó. Ter o visual dos produtos que geram maior margem, dos produtos que tivessem produtos que gerando prejuízo, ele ia identificar aqui. Isso aqui é bem poderoso. Então, basicamente, a forma de usar é essa, tá? Você vai cadastrar a categoria, vai cadastrar o produto, vai identificar a categoria, coloca o preço de venda, quantidade média vendida. Ah, Luiz, eu não sei a quantidade média vendida. Coloca um de cada aqui. Um de cada. Que aí ela vai fazer a análise considerando um de cada. Mas aí, se você não sabe a quantidade média vendida, então você vai desconsiderar esse markup médio sugerido aqui, você vai desconsiderar esse custo da venda médio, você vai desconsiderar essa margem de contribuição aqui e o ponto de equilíbrio você ainda pode considerar, mas você vai desconsiderar o resto, tá? É, Na verdade, você vai desconsiderar tudo isso aqui. Se você não sabe a quantidade que você está vendendo, você desconsidera as informações que estão aqui. Usa só a que está aqui embaixo, tá bom? Então, é isso. É um treinamento rápido, intuitivo. Eu vou fazer um outro vídeo aqui sobre a planilha de revenda.
tá? Mas a lógica é basicamente a mesma.